Bem-vindos, Encantos! Eu sou a Márcia e hoje aqui no canal a gente vai fazer algo diferente. Eu fui chamada faz uma semana mais ou menos que marquei com uma conhecida minha, que nós vivemos juntas, antes compartilhamos apartamento antes de eu casar, e ela também. Nós somos três realmente as que compartilhamos apartamento, e a gente vai se reunir para poder conhecer o bebê de uma delas que nasceu faz pouco tempo, é o segundo filho, e eu vou fazer um babador com esses dois tecidinhos bem fofinhos. Esse aqui que tem uns círculos, bordô, mostarda, um verde azulado e um azul marinho. E um dos azuis marinhos tem poazinho, aqui branco. Então, vou usar esse e esse tecido. É um babador dupla face, então dá pra usar, logicamente, de um lado e do outro. E eu acho que vai ficar bem legal, bem bonitinho, eu queria compartilhar isso com vocês. A gente vai estender o pano do lado do tecidinho, do lado do avesso. E a gente vai pegar a ponta dele, tem que ser o tecido estar reto aqui. Tá? Então, a gente vai pegar a ponta e vai encontrar 25 centímetros. 25 centímetros daqui a aqui, 25 centímetros daqui a aqui. Aqui. E aqui. Quando a gente tiver, a gente corta essa parte, a gente vai ficar com esse quadradinho. Eu já tenho aqui, então, os dois triângulos do mesmo tamanho, tá certo? Com 25 centímetros aqui e aqui, 25 centímetros aqui e aqui, e o que sobra aqui é a dobra, aquela que eu falei pra vocês. E o que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele ao meio e nós vamos parti-lo aqui em dois, tá? Então, vai ficar um lado um triângulo e outro triângulo, e desse tecido a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dividi-lo em dois e vai fazer dois triângulos. Como vocês podem ver, eu dei uma passadinha no tecido, é sempre bom trabalhar com tecido passado. Então, ficou dois triângulos certinhos. Esse aqui se moveu, deu uma movidinha, mas nada, a gente coloca ele lá novamente na pontinha, quadra ele bem aqui direito e faz. Se você não tem aquela régua que eu tô te mostrando, que é essa daqui de patchwork, ou o cortador circular, não tem problema. Você pode fazer um molde, você faz um quadrado de 25 centímetros em um papel, corta o tecido normalmente, passa ele direitinho, é melhor passar antes de cortar, e corta aqui o triângulo na metade, que vai ficar certinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar o tecido direito com direito, como está aqui, a parte direita, que é o que vai ver depois, com o direito do outro lado. E vai passar uma costura. Desse aqui é a mesma coisa. Igual que tá aqui direito com direito, a gente vai passar uma costura. Uma costura onde? Uma costura em volta dele todo, deixando uma abertura. A gente pode deixar uma abertura aqui, mais ou menos assim. A gente começa a costurar aqui, a gente começa a costurar e faz retrocesso para que a linha não se solte e não desfie todo o tecido. E a gente termina aqui, novamente, fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai passar toda essa volta, terminando aqui com retrocesso. E aqui a gente usa para poder desvirar o nosso trabalho. Feito isso, nós temos aqui dois babadores ou duas bandanas dupla face, só que essas são pequenininhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer um feixe aqui de duas formas. Bem, eu tenho duas formas para fazer, mas tem várias outras por aí, que você pode procurar também. A gente pode usar o velcro, que é esse sistema bem fácil, que a mãe cola e tira. Então, tem dois pedacinhos, vem duas partes, no caso, o macho e a fêmea. E aí, a gente vai cortar um pedaço desse velcro. Não precisa ser muito grande, porque é uma coisa delicada, é um babador pequeno. Vamos tentar cortar ele mais reto, né? Pronto. Não precisa ser muito grande, ó. E a gente vai colocar um deste lado, aqui da parte azul, e o outro na parte colorida. A gente vai costurar esse pedacinho de velcro, e aí ele vai fechar assim. E vai ficar pra pôr o pescocinho do bebê. A gente pode ver que esse buraco do pescoço do bebê, ele é um pouco justo, ele é um pouco pequeno. Porque o bebê tem o pescocinho mesmo pequenininho. Olhando assim, parece que não vai dar, mas dá. Tá certo? Até para uns 7 meses, assim, esse dá. Cortando um quadrado de 25 centímetros, que é aquilo que eu falei pra vocês. 25 centímetros é o que tinha que ter o lateral do nosso quadrado. Outra forma é você colocar esses botões de pressão.
que também tem macho e fêmea. E aí você costura um na parte azul e o outro, contrário, na parte aqui inferior, ou seja, na parte posterior. E aí, tanto faz para um lado ou para o outro, a mãe pode colocar, depende já do gosto dela. Tem botão de pressão para você colocar no mercado. Quem quiser colocar uma fita por aqui, também pode. Aí fica do gosto do freguês. O que eu fiz? Esse bebê vai crescer, mas ele vai continuar usando o babador. Até porque os dentes dele vão começar a sair, e talvez ela vai querer usar esse babador mais pra baba mesmo, mais do que pra comer. Então, eu fiz um maiorzinho com o quadrado de 30. Não sei se entra aí na tela. De 30. Então, eu fiz dois, né? Porque também sai os dois lados. Então, de um lado é o peixinho, é o fundo marinho, e do outro lado é esse lado bem colorido aqui, escuro. E ele tem as mesmas cores do peixinho. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um jogo com dois, um menorzinho e um maiorzinho. Eu posso dar o jogo com 4, 2 pequenos e 2 grandes. Eu vou colocar aqui o velcro e também o botão, vou colocar um de cada pra vocês verem no final como é que fica. Então eu já coloquei aqui o velcro, ó. E ele ficou um quadradinho pequenininho, dá pra ver melhor essa parte daqui. Então não esquece que é um de um lado e outro do outro, certo? E outra coisa importante, eu passei uma costura na volta dele todo pra fechar aquela parte que a gente deixou aberta aqui em cima. Se você quiser, você faz um pontinho invisível ou passa a mesma costura como eu passei aqui. Eu passei com linha branca, porque ficava melhor desse lado com linha branca mesmo. E desse lado dava um charminho. E é esse o babador ou bandana. Eu fiz assim igual os dois pequenos, com o velcro. E vou te mostrar mais ou menos como funciona esse botão. Esse botão ele vem o macho, que tem essa pontinha aqui pra fora, e a fêmea, que é a bolinha pra dentro. E eles vêm juntos. Se você puxar por aqui, sai o macho e a fêmea. E você tem que fazer a mesma coisa, simplesmente com uma agulha e uma linha, você coloca um de um lado e outro do outro. Isso aqui é como pregar botão, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele tem uns furinhos, dá pra ver aí sim, ó. E você vai passando a linha por esses furinhos, tentando fazer com que fique mais do lado de cá do que do outro lado, mas se passar também não tem nenhum problema. Aí você coloca um deste lado e o outro do lado contrário, a fêmea do lado contrário, aqui, pra quando ele fechar, poder fazer a pressão. Então, esse é o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É bem facinho de fazer. Se você quiser também colocar um botão de pressão, mas de plástico, aqui você tem que... Se você tiver a maquininha em casa, você faça em casa, mas se não, você pode pedir em alguma casa que prega botão e eles fazem pra você ou com botão forrado, botão ferrado é bom, ou com botão forrado, ou simplesmente quando você costurar aqui, você quiser colocar uma fita por dentro, você põe. É bem facinho de fazer, é um presentinho bem bonitinho, eu espero que vocês gostem e possam presentear a muitos bebês. Quis fazer assim de menino, porque sempre tem coisinhas pra meninas, mas a gente nunca sabe o que presentear pra um menino. E a economia tá meio difícil pra todo mundo, mas um pedacinho de tecido todo mundo tem em casa, por certo, esse é um tecido 100% algodão. Tem que ser algo bem suave, algo bom, porque isso vai ser lavado várias vezes, já que a criança baba, às vezes vomita o leite, etc. Então, faça com carinho, faça com amor e nada, dá um presentinho pra sua amiga e pro bebê dela. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!